A ideia que eu quero trazer para vocês é, antes dos suplementos, a gente deve olhar para o que de fato é prioridade, que é o nosso estilo de vida como um todo. Devemos suplementar? Eu vejo muitas vezes o suplemento como algo que pode acrescentar em todos os outros fatores que a gente vem trabalhando, atuando, quando o nosso objetivo é melhorias na nossa saúde. É assim como eu vejo. Ele vai ser um plus, vai ser um extra, que vai depender de cada caso, mas se eu fosse arriscar um número, eu diria que no melhor cenário ele vai influenciar ali 20, 30%. Muito cuidado com esse número, mas a ideia que eu quero trazer para vocês é, antes dos suplementos, a gente deve olhar para o que de fato é prioridade, que é o nosso estilo de vida como um todo. É a nossa alimentação, é a variação dos alimentos, é o modo de preparo, é a nossa individualidade. São várias questões que estão ali envolvidas com os pilares deste curso, que muitas vezes, por outro lado, as pessoas investem grandes quantidades de dinheiro, suplemento, cápsulas, sejam elas via oral, sublingual, injetáveis, enfim, suplementos que são utilizados onde as pessoas utilizam aquilo como uma muleta, onde muitas vezes as pessoas delegam a sua responsabilidade para os suplementos. Vejo isso acontecer muito em consultórios. As pessoas chegam e assim, não querem fazer muitas mudanças, mas querem lá um suplemento. Ok, pode ajudar. Mas a primeira questão que eu quero trazer para a nossa reflexão é, os suplementos devem ser a prioridade num tratamento, num acompanhamento? Dito isso, é muito interessante quando a gente entra nesse universo da suplementação. Faz ao menos 8 anos que eu trabalho, atuo, pratico, consumo suplementos. E conforme a gente vai estudando, se a gente não tem um olhar um pouquinho mais de cima para o que são os suplementos, a gente fica deslumbrado com as qualidades, as possibilidades que aquele suplemento pode trazer para o nosso corpo. Porque sim, quando a gente estuda substância por substância, as possibilidades, dá vontade de tomar todos os suplementos. A gente lê um suplemento e fala assim, caramba, isso protege o coração, quero tomar. E você olha o outro e fala assim, nossa, aqui melhora a imunidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, primeiro, o foco está certo. Lembra que eu falei da proporção? Por mais que você tome todos os suplementos, talvez você vai até estar se intoxicando já, né? Tomando muitos suplementos. Mas não é o principal caminho a ser feito. Guarde essa regra. E sim, se você já fez isso, ou se você começar a pesquisar sobre um suplemento ou outro, você vai com certeza desejar consumi-lo. Mas saiba que muitos suplementos nem sempre tem tantos estudos assim por trás, depende muito de como é feita a escrita sobre aquele suplemento, e se a gente não tem um filtro ali razoável, a gente acredita que aquilo ali é melhor que alimento. É o melhor que pode ser feito na nossa vida em termos de saúde, de verdade. Primeira questão que a gente deve trazer à tona quando a gente fala sobre a suplementação é a gente parar de endeusar os suplementos e parar de priorizá-los quando a gente fala em promoção de saúde, prevenção de saúde, tratamento de doenças que seja, tá bem? Que fique claro que nunca devemos começar as abordagens focados na suplementação. Relembrando e associando essa questão, é o que eu já citei sobre a fome oculta, que é a deficiência de um ou mais micronutrientes, que é a principal carência nutricional mundial, que é quando falta um mineral ou outro. E por que isso acontece? Muitas vezes porque as pessoas não variam os nutrientes, não variam os alimentos. Então fica em déficit de alguns micronutrientes, vitaminas e minerais. Então veja, às vezes muitos suplementos a gente poderia evitar se a gente tivesse uma alimentação equilibrada. Talvez a vitamina D não fosse necessário suplementar se a gente se expusesse ao sol da forma adequada, na quantidade adequada. Talvez não deveríamos nos preocupar com suplementos relacionados ao osso se a gente faz uma atividade física regular. Talvez não precisaríamos ficar preocupados com a nossa imunidade se a gente está equilibrando os pilares para uma vida plena. Agora, se você dorme mal, por que dorme mal? O suplemento é o que vai resolver a sua falta de sono? A sua mente inquieta?
a sua dificuldade em relaxar, pense nisso. Tudo se soma para que a gente tenha um resultado. Mas vamos evitar priorizar o que não deve ser priorizado. Vamos colocar os instrumentos que a gente tem para auxiliar a nossa saúde na sua devida escalonagem. Muitas pessoas também consomem suplementos conforme vão pegando de orelhada. Ah, escutei falar que vitamina C é bom. Escutei falar que tomar vitamina D é bom para isso ou para aquilo. E por aí vai. Tome muito cuidado, tá? Por exemplo, a vitamina C, a boa parte dos estudos mostram pra gente que o benefício está em continuamente estarmos suprindo o nosso corpo com a quantidade necessária de vitamina C. Mas quando que geralmente as pessoas lembram de consumi-la? Quando adoecem. E, por alguns estudos, quando a gente adoece, a influência da vitamina C, em termos imunológicos, já não influencia tanto mais. Muitas pessoas querem tomar vitamina D, tudo que ajuda na saúde óssea, mas estão lá, sedentárias, não fazem atividade física. Será que isso é o melhor a ser feito? Nessa questão de tomar alguns suplementos de orelhada, já tive casos de pacientes sofrerem alterações importantes, por exemplo, a nível renal, com o seu rim parando de funcionar devido a suplementos e chás para emagrecimento. Não estou nem entrando nas questões das medicações, tá? Que também são muito perigosas. Eu lembro da minha professora de psiquiatria que ela falava assim, olha, essas jovens que ficam tomando medicações para emagrecimento, depois vira tudo pessoas ansiosas que vão lá tratar comigo no meu consultório. Aí precisa de um remédio para tratar a ansiedade durante o dia e um remédio para dormir à noite. Então tem esses casos ainda mais graves, tá? Mas os suplementos, queira ou não, eles têm um potencial, são nutracêuticos, tem substâncias ali, fitoquímicos, que estão concentrados, que vão influenciar a nossa fisiologia. Claro que tem a questão individual, algumas pessoas são mais sensíveis, outras menos, mas não subestimamos também o poder dos suplementos em nosso corpo. Então sempre que a gente for suplementar, primeiro a gente deve lembrar o quê? Que tem que individualizar, conforme as necessidades, conforme os objetivos, se a pessoa tem ou não alguma alergia, sensibilidade, como está a alimentação daquela pessoa. O ideal é realizar sim exames, então a gente tem uma boa parte dos exames que os convênios cobrem. Eu, nesses anos de prática médica, eu fui cada vez mais respeitando os suplementos, maneirando nas dosagens, porque conforme a nossa formação na área da suplementação, da ortomolecular, tem linhas que usam doses cavalares. Em alguns casos, exceções, tem algumas finalidades, tem o seu porquê. Entretanto, o que eu venho observando é que mais importante de tudo é a gente entender aquele indivíduo, como que é o corpo daquela pessoa em discussão. Dentre os últimos cursos que eu tenho feito, alguns dos exames que eu tenho descoberto que são muito bons seria, por exemplo, a dosagem dos ácidos orgânicos urinários. Porque lembra quando eu falei sobre entendendo o trajeto dos alimentos? Porque são vários fatores que vão influenciar a utilização, a metabolização de determinadas substâncias. Então, através desse exame que eu citei, a gente consegue entender lá na urina a metabolização de determinados hormônios, substâncias, vitaminas, minerais. E aí entra algumas alterações que são individuais, erros metabólicos, alterações genéticas, doenças adquiridas, enfim. Mas esses desequilíbrios a gente muitas vezes não pega no exame de sangue ou não pega em exames convencionais. E aí, através desses exames que eu citei, por exemplo, dos ácidos orgânicos urinários, você consegue detectar exatamente algum cofator específico que aquela pessoa tenha de alteração, que foge da regra da população geral. Então a gente tem alterações intrínsecas, alterações metabólicas, sejam elas genéticas ou adquiridas, que fogem à população geral, são exceções à regra, mas que mudam completamente a indicação de uma suplementação. O ponto que eu quero chegar é que fique claro que não vamos sair suplementando a qualquer custo. Isso é muito importante que seja dito. Outro detalhe é que quando consumimos os suplementos, é importante a gente saber a procedência. Porque muitos suplementos têm uma pegada comercial muito forte e podem ser ultraprocessados, podem conter muitos químicos ali que foram adicionados a suplementos que poderiam não estarem presentes. Então a gente pode ter um suplemento sem ou com, por exemplo, corantes, aditivos, estabilizantes, saborizantes, açúcares. E nesta composição, alguns casos a gente tem a escolha das substâncias provenientes de uma fonte natural ou sintética. Então tudo isso é importante que a gente detalhe quando vai fazer uso de uma suplementação, quando a gente vai fazer essa escolha de qual suplemento utilizar. Outra informação alarmante
é que no estudo americano eles encontraram em cerca de 35% dos suplementos contaminantes, sejam eles hormônios, toxinas, entre outros. Então tudo é equilíbrio, mesmo que a gente não considere a presença de toxinas, mesmo que estejamos falando de suplementos de qualidade, mas tudo que for em excesso pode intoxicar o nosso corpo. Água em excesso pode fazer mal para os nossos rins, banho em excesso pode fazer mal para a nossa pele. E nosso corpo trabalha muito dessa forma, que a gente chama de up ou down regulation. Quando a gente tem muito de tal substância, por exemplo, a gente diminui o receptor para aquela substância, para evitar que fique exacerbada a sinalização. E o inverso também, quando você tem pouco daquela substância, você aumenta o receptor, porque eles ficam ávidos para buscar o que estiver circulando daquela substância que eles estão precisando. Então nosso corpo ele é esse feedback perfeito, essa balança. Sempre costumo associar vários aspectos da nossa vida de maneira geral, e aqui mais uma vez o yin e o yang. Não tem como a gente achar que o excesso de algo vai ter somente o lado bom. Em algum local ali ele pode estar gerando consequências desse excesso. Um outro cuidado em termos da avaliação, quando a gente faz exames previamente para interpretar o uso ou não de suplementos, a necessidade da suplementação, é que existem algumas substâncias, medicações que influenciam o resultado dos exames. Como exemplo, o uso de corticoide, como por exemplo o diprospan, muito utilizado para dores crônicas, dores fortes. Aquela única injeção que você toma, ela altera seu corpo por semanas. A fisiologia hormonal fica alterada. Por isso é importante a gente sempre estar atento ao realizar exames laboratoriais, saber quais medicações, suplementos que a gente vem em uso, pois isso pode influenciar não só a resposta, o resultado das dosagens de vitaminas e minerais, mas também hormonais, entre outros marcadores sanguíneos e urinários. Então, uma vez que a gente fez esse crivo da real necessidade, de qual a procedência, qual que é o objetivo, então a gente entra no momento em que, ok, vamos suplementar. E aí eu sempre dou a dica para os meus pacientes, ao iniciar a suplementação, nunca começar com a dosagem que foi prescrita. Então, quando possível, em alguns casos, a gente faz algumas combinações de suplementos que por dose tem 3 cápsulas como exemplo. Então eu nunca recomendo começar já com as 3 cápsulas. Geralmente eu recomendo que comece com uma cápsula, aí depois de 1 a 3 dias vai para a segunda cápsula, até atingir a dosagem recomendada de consumo diário. Então essa é a primeira dica, nunca comece com a dose máxima quando existe essa possibilidade. Comece aos poucos, para caso ocorra alguma reação, ela não seja tão exacerbada e também você consiga identificar qual foi o suplemento, que é a segunda dica que eu costumo dar. Não comece também tomando todos os suplementos de uma vez. Comece um suplemento na sua dosagem, menor possível, e vá acrescentando os outros suplementos 3 a 5 dias depois. Pois tudo isso vai favorecer a nossa observação das sensações, das mudanças positivas e negativas. Outra dica ao iniciar o consumo dos suplementos, que geralmente cada um deles tem aquele melhor horário para consumo, alguns em jejum, outros previamente à refeição, outros durante, outros após. E aí vai de cada pessoa realmente colocar essa suplementação no melhor horário, porque em alguns casos a logística do nosso dia não possibilita talvez colocar os suplementos nos horários ideais. Uma outra situação é que às vezes a pessoa toma um suplemento após a refeição, que é o recomendado mesmo, mas aí ela sente um pouquinho daquele refluxo. Então existem algumas adaptações que a gente vai fazendo em cada caso, conforme na minha prática eu recomendo, eu vou orientando, eu dou esse respaldo para os pacientes e oriento, poxa, você está sentindo sintomas ali, vamos colocar então antes, vamos colocar durante a refeição. Então existem essas mudanças, né, esses reajustes. A maior parte dos suplementos eu sou bem tranquilo com o consumo, porque eu enxergo os suplementos como um plus nessa história toda, como a melhor parte de um alimento em cápsula. Eu vejo dessa forma. Portanto, não há essa rigorosidade em termos de horário. Nós não estamos falando de antibiótico, que tem que ser, por exemplo, de 8 a 8 horas, porque senão cai o nível dele sanguíneo e as bactérias que estão ali brigando com o antibiótico, elas crescem de novo. Não. E tem mais. Meus pacientes, eu sempre oriento, olha, faça os suplementos por 5, 6 dias e descansa um dia da semana. Se sentir que um dia ou outro não quer tomar, não deve tomar, tá tudo bem também. Por vários motivos. Um, porque sua intuição é muito valiosa. Outro, não é a principal influência na nossa saúde. Claro, a gente vai sempre individualizar e sempre avaliar qual é o suplemento em discussão. Mas de maneira geral, a gente está falando de vitaminas, minerais, ervas, fitoterápicos. Então tem esses ajustes que a gente vai fazendo conforme cada suplemento. Outra situação que muitas vezes acontece
Existem alguns adaptógenos, alguns suplementos que ajudam na imunidade, que nos dão energia e vitalidade, que para algumas pessoas podem gerar, por exemplo, muita energia. E se a pessoa toma à noite, atrapalha no sono. Então, mais uma situação que a gente vai alinhar. Suplementos que auxiliam no sono. Tem alguns que a gente vai utilizar 30 minutos antes de deitar, para ajudar a pessoa a induzir ao sono. Em alguns outros casos, a gente vai falar para a pessoa tomar na hora que ela tiver para dormir, porque vai ajudar a manter o sono, a não despertar no meio da noite. Então tem alguns cuidados que a gente vai estar sempre orientando, buscando o melhor para aquela pessoa naquele momento de vida. Em alguns casos, as pessoas podem vir a sentir alguns sintomas e às vezes confunde. Então a gente tem desde sintomas, por exemplo, um rush cutâneo, né, a pele fica toda vermelha, que pode ser realmente uma reação alérgica, mas pode ser também a reação de um suplemento, por exemplo a niacina. E esse processo, em alguns casos, é um processo terapêutico ocorrendo. Por isso que é importante a gente ir colocando suplemento aos poucos, não começar a tomar tudo de uma vez, porque às vezes confunde. Até imagine, se a pessoa toma tudo de uma vez e um deles dá uma alergia, a gente não sabe mais qual suplemento que foi que deu essa alergia. Em resumo, quando a gente fala dos suplementos, a minha opinião final é: infelizmente hoje em dia, os solos estão muito mais pobres de nutrientes do que 100, 200 anos atrás. As pessoas muitas vezes não estão variando os alimentos da maneira adequada, não estão nutrindo da maneira adequada. Então sim, eu recomendo suplementar. Porém, nada sempre todo dia. Os suplementos que eu faço uso, que eu passo para meus pacientes, familiares, são sempre em ciclos. Usa por um tempo, descansa, troca o suplemento e assim a gente vai descansando o corpo de determinadas substâncias, porque por mais que os suplementos tenham essa finalidade de auxiliar o nosso corpo, otimizar o funcionamento de todo o nosso corpo, glândulas, sistemas, a gente precisa pensar um pouquinho até que ponto que os suplementos somente têm um lado bom, até que ponto que eles são sintéticos, como que produziram aquela substanciazinha, aquela cápsula e por aí vai. Então eu sigo o caminho do meio. Cautela ao suplementar, utilizar de recursos que nos dão segurança em termos de dosagem, em termos das reais necessidades de suplementar, conforme as queixas, objetivo, disposição, disponibilidade, investir nessa suplementação. Então esse é o caminho do meio, essa dança que eu costumo fazer com os pacientes em não impor uma regra, uma conduta de que tem que tomar ou não tem que tomar. Até porque, lembre-se, pessoas saudáveis que priorizaram realmente os pilares ali para a vida plena, uma boa nutrição, que mantém uma vitalidade alta, provavelmente são pessoas que precisam de muito menos suplementação. Talvez até favorecida por algo que ainda necessita de muita pesquisa, que é a questão da transmutação biológica, que é um fenômeno alquímico que ocorre em maior ou menor grau, onde uma substância é gerada a partir de uma outra substância, onde não havia a substância final na substância inicial. É algo para bastante filosofia, mas que muitos já estão pesquisando sobre isso. Que fique claro que o mais importante é a gente praticar uma medicina na simplicidade. São esses pilares. Dessa forma, a gente vai trazer o nosso corpo para o seu melhor potencial da sua forma mais natural possível. Às vezes as pessoas estão suplementando, mas por quê? Porque está com o sistema digestivo intoxicado, inflamado, e às vezes não absorve os nutrientes, não quebra as moléculas, e por aí seguem, às vezes buscando resolver de fora para dentro. E nem sempre a gente consegue os melhores resultados dessa forma. Os meus melhores resultados de consultório são aqueles que estão ali, se movimentando, gastando sua energia, desejando, trazendo essa vontade de se melhorar, de se trabalhar, de se conhecer. Esse autoconhecimento vai permear o tempo todo, porque é através dessa força de vontade que a gente vai conseguir fazer as grandes mudanças na nossa vida. E fecho essa questão da suplementação mostrando para vocês o que pode ser um ômega 3 de qualidade. Ele vai seguir alguns princípios, como por exemplo, não conter nenhuma substância geneticamente modificada em sua composição, apresentar um alto grau de pureza, uma relação adequada entre o DHA e o EPA, isso vai ser determinado conforme a finalidade, e que tenha preservação marítima. Por fim, que a gente reflita, os suplementos são prioridades? É ali que eu devo colocar todo o meu foco? E se for para usar, quando? Qual dosagem? Qual pode vir dos alimentos? Qual que vai ser necessário realmente que venha em forma de cápsula? E por quanto tempo? Para sempre? Eu diria que não. Os ciclos são, a meu ver, ideais porque nada sempre todo dia. Assim, se tiver algo em excesso, nosso corpo vai eliminar. E se estiver faltando algo, nosso corpo vai estar ávido por aquela substância quando ela passar. Que façamos um bom uso, inclusive, claro, dos suplementos. Que eles não sejam uma muleta para a nossa saúde. Que a gente não delegue o principal, a grande parte da construção da nossa saúde aos suplementos.
Você merece mais do que atalhos ilusórios. No curso Pilares para a Vida Plena, entendemos que é através de mudanças diárias, pequenas metas e melhorias contínuas que conquistamos nossa melhor saúde. Neste curso, oferecemos informações organizadas e embasadas cientificamente para que você construa essa base sólida e duradoura para a sua saúde e no seu tempo. Embarque nesta jornada de transformação real com os pilares deste curso. Afinal, é através da somatória deles que genuinamente construímos uma vida plena, ou seja, nossa melhor saúde.